Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira nos traz o título O Teste Divino. Os salmos que aqui são mencionados, tanto o 81, quanto 95 e 105, mostram situações onde Deus precisou provar o povo para que, de fato, a sua fé fosse revelada, ou de forma positiva ou de forma negativa. E como assim? Como é que a fé pode ser provada de forma negativa? Quando Deus nos permite situações adversas, das quais nós não estávamos a esperar, mas se a nossa fé está alicerçada, a correspondência virá de acordo com aquilo do qual nós confiamos. E lá em Meribá, veio a ter esse nome que quer dizer discussão ou desavença, porque ali o povo contendeu com o Senhor. E não foi uma contenda qualquer. O próprio texto, na carta a Tiago, Tiago chega a descrever assim: tende, pois, por bem-aventurados o passardes por várias provações. E mais adiante, no verso 12 do capítulo 1, ele fala assim: bem-aventurado o homem que passa com perseverança a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Então aqui, o teste divino, ele vem tão somente para revelar o nosso estado de espiritualidade, ou o nosso estado de confiança, de credibilidade e de demonstração, na verdade, como está a nossa vida com Deus. Para isso que Deus permite com que as provações venham. Lembrando que são métodos pedagógicos de Deus para nos auxiliar a rever como estamos espiritualmente e correspondê-lo de forma positiva. E aqui no capítulo 81 dos Salmos, e o verso 7 e 8, o texto nos diz assim: clamaste na angústia e te livrei do recôndito do trovão. Eu te respondi e te experimentei, ou te provei, junto às águas de Meribá. A gente sabe que o povo estava com sede e queria água. Deus então providencia a água da rocha. Lamentavelmente, irmãos, o povo ainda assim, demonstrou uma atitude contrária, porque a confiança em Deus foi desacreditada. Lembrando, eles vieram do Egito, Deus revelou ali vários milagres e parece que o povo ainda assim não conseguiu confiar em Deus por completo. No Salmo 95 e o verso 7, e aqui eu quero ler especialmente o verso 11, Salmos 95 e o verso 7 a 11. Aqui diz assim: pois Ele é o nosso Deus. Isso, somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho sob o seu cuidado. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor. Olha o apelo. Verso 8. Como ele diz: não endureçam o coração, como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massá, também a mesma situação referente à água. Ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo o que fiz. É aquilo que eu falei para vocês, né? Deus manifestou muitos milagres no Egito, com as pragas que tiveram sido feitas. No decorrer, na sua saída, ele providenciou também alimento e água, ou seja, proteção, com a coluna de nuvem e coluna de fogo. E tudo isso parece que eles esqueceram. Irmãos, se existe algo que é crucial na vida do cristão, é evitar esquecer do que Deus tem feito. É como diz um texto de Ellen White, né? Nada temos a temer com o futuro, a menos que não venhamos nos esquecer de como ele nos guiou no passado. E aqui no verso 11 diz assim, ó: assim jurei na minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Hebreus, quando fala isso, tem aplicação também do sábado, descanso do sábado, mas especificamente o descanso aqui é a terra de Canaã, a terra que traria paz, descanso e conforto. Eles não entraram por causa da incredulidade, por causa do terem sido reprovados no teste divino. E aí me faz a seguinte questão: se eu e você não fomos aprovados nos testes que passamos aqui, também não teremos o prazer do descanso eterno na volta de Cristo. Por isso, que eu e você possamos reverentemente, respeitosamente, saber passar com perseverança a provação. O capítulo 105 do Salmo, ele retrata um pouco sobre a condição de José. E ali começa falando de Abraão, fala mais adiante de Jacó, em seguida fala um pouco sobre José. E mostra que o que ele passou ali, né? O Salmo 105, irmãos, ele dá uma descrição da prisão de José, das cadeias que ele sofreu, do sofrimento que ele passou,
e dá um parecer de que, em meio a tudo aquilo, ele passou com perseverança a prova que eles tinha sido concedido. E no final, olha o que redundou. Olha quem era José e olha o que ele se tornou. Isso porque no teste divino ele soube aprender a ser de fato um cristão amadurecido. Que seja assim conosco também. Que as provações que passamos em nossa vida revelem, na verdade, a nossa condição de espiritualidade aos olhos de Deus. E dessa forma, possamos ser achados dignos de fazer parte do reino celestial. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos faça enxergar que as provações são métodos pedagógicos de Deus, permissivos para que a nossa vida amadureça para a honra e glória dele, ou apodreça para o pecado e para a destruição. Que eu e você possamos levar com seriedade o amadurecer para a glória de Deus, e assim possamos ser grãos no celeiro do Senhor, e não palhas, e não tudo aquilo que é insignificante, do qual será passado quando este mundo de pecado for destruído. Que o teste seja para aperfeiçoar, aprimorar, desenvolver a fé que Ele nos concedeu através do Espírito Santo. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, todos nós, Senhor, passamos por várias provações, mas suplicamos, ó Pai, nos dá discernimento, nos dá posicionamento para nos direcionarmos de acordo com o Teu santo querer, que nós possamos escolher estar ao Teu lado e permitir com que a Tua vontade em nós seja soberana. Dá-nos a Tua bênção neste dia, perdoa nossos pecados e segura firme em nossas mãos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.